Olá, estamos aqui mais uma vez na Vertical, dando prosseguimento aos nossos encontros semanais. E hoje nós vamos continuar com o assunto que nós começamos na semana passada com o doutor Sérgio Lopes, que está aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, doutor Sérgio. Boa noite a todos, boa noite, Flavinho Silva. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade sim, mas falando da saúde do homem. Só que antes, Flavinho, eu preciso fazer algumas correções e considerações. Fica à vontade. Depois daquele vídeo lá contando a minha história, Sim. e amigos e familiares me cobraram algumas coisas muito pontuais. E na verdade eu não poderia deixar de lembrar dessas pessoas, mas você sabe como é que é, ao vivo, nada ensaiado, sem script, e aí a gente acaba esquecendo de algumas pessoas que foram muito importantes na nossa vida. É verdade. E é comum, pelo fato do programa ser ao vivo, é gravado, mas é ao vivo, entendeu? A gente está gravando aqui, mas é ao vivo. Tudo que está acontecendo aqui está acontecendo, o que vai pro ar é o que vai acontecer aqui agora. E pelo fato de ser muito dinâmico e você também ter muito conteúdo, é muita informação para compartilhar, é natural que algumas pessoas, às vezes, passem despercebido por um momento. E quando a gente lembra, caramba, já não dá mais tempo, acabou o programa. Mas nós ainda vamos fazer mais uma série. Hoje nós vamos falar da saúde do homem, nós falamos da saúde da mulher, e é pertinente também que nós falemos da saúde das crianças, né? Sim, isso. Mas faça as suas pontuações aí, peça perdão aos seus familiares. Exatamente. Então, assim, eu queria fazer uma das considerações que é muito importante para a minha vida, é agradecer imensamente a dona Ana. É uma líder comunitária muito atuante em Vila Isabel, na Associação de Moradores do Morro do Macaco, um centro comunitário maravilhoso. Isso da época de lá de 94, 93, que a gente fazia assim, curso de datilografia, iniciando a computação, tinha sempre bastante atividade, muito conhecimento para a população daquela comunidade, tá? E abrindo portas para os jovens que queriam prestar provas, concurso para jovem aprendiz. E aí, nessa condição, ela me deu a oportunidade de fazer parte de um grupo, tá? De amigos, né? De pessoas que cresceram junto, e fazer uma prova, a qual me levou a trabalhar como jovem aprendiz, né? Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Jovem aprendiz no Banco do Brasil, por 3 anos, a partir dos meus 13 anos. Então eu fiquei com a minha carteira assinada pelo Banco do Brasil dos 13 aos 17 anos para ir para o Exército. E graças a esse tipo de trabalho que a dona Ana e seus familiares exerciam dentro da nossa comunidade. Também não posso deixar de falar que eu mencionei o nome da rua, da creche onde eu estudei, quando eu tinha lá para o lado de 3, 4 anos, não era Pioneiras Sociais. Pioneiras Sociais era onde é o INCA hoje. Era a rua Petrocochino. Petrocochino. Eu gravei muito no estúdio que tem ali na Petrocochino. Exatamente, exatamente. Então, assim, foi na rua Petrocochino, e o nome da professora, que também não posso deixar de falar, era Tia Sônia. Tia Sônia. Tia Sônia era a professora da creche. Que maravilha, muito Entendeu? bom. Então, assim, isso eu tinha que pontuar, irmão, de todas as maneiras, sabe? Porque eu fui cobrado. E mais uma coisinha só para a gente dar início ao nosso podcast de hoje. Sim. Os amigos que eu fiz na enfermagem. Júlio, Patrícia, Mary, Catarina, Denise, sabe? Eu queria dar assim, Penha, Ruth, Rose, Elisa. Essa daí é para o resto da vida, como todos os outros, mas a gente se vê menos. Mas a Elisa eu vejo mais. Elisa, Paula, Davi, tá? Esse é o pessoal que compôs que eu compus a equipe deles, sabe? E a gente familiarizou, certo? E somos famílias até hoje. Maravilha. Aproveitando esse momento de pontuar, de rever os erros que nós cometemos, eu também passei uma informação aqui que eu quero pontuar. Foi acerca do conhecimento. Eu citei que no livro de Ageu, mas não era Ageu, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6,
Aqui a primeira parte do versículo diz que o povo pereceu por falta de conhecimento. E o conhecimento é muito importante para que nós venhamos tomar decisões mais assertivas. E fique ligado, porque o conhecimento que vai ser compartilhado aqui agora, para você, homem, que às vezes se sente inseguro em fazer um tratamento, em fazer uma avaliação de como é que está a sua saúde, e eu vou ser pontual. Uma enfermidade que acomete e que ela pode acabar com a vida do homem é o câncer de próstata. E está aqui o doutor Sérgio Lopes para falar um pouco acerca dos cuidados que nós podemos ter para evitar ou para prevenir que ele se propague, né? Doutor Sérgio Lopes, o que o senhor pode nos orientar acerca do câncer de próstata? Então, Flavinho, é bom lembrar que o câncer de próstata, assim, é uma doença terrível, tá? É uma doença que a gente pode buscar descobri-la, sabe, bem precocemente, para que a gente tenha, a pessoa que padecer dessa enfermidade tenha condições de ter um prognóstico favorável. O que significa, gente? Se tratando de homem, a gente sabe como nós somos, né, rapaziada? A gente sabe como nós somos. Homem não gosta de ir a médico, homem não gosta de... Hoje o exame, qualquer exame de rotina hoje, em relação a se mencionar a próstata, todo mundo acha que vai ter que tomar a tal da dedada, o toque retal, e aí a gente tem perdido muito essa batalha, por causa dessa maneira de pensar ainda. Então, nesse sentido aí, o conhecimento está sendo transmitido, mas a ignorância também, ela contribui bastante para que você, se for diagnosticado com câncer de próstata, a ignorância, ela também pode te levar à morte. O preconceito, ele também contribui para que você encontre com a morte. Exatamente. E não só a morte, né, Flávio? É um sofrimento muito grande. Então, o que acontece é o seguinte, Flavinho, hoje no SUS, hoje não, né? Há bastante tempo já tem a disponibilidade. Claro que não é para todas as faixas etárias, tá? Mas a gente tem o primeiro rastreio, que é o PSA, que é colher um exame de sangue, sabe, para os pacientes acima de 50 anos, que pode ser feito anualmente, bianualmente, mas que é importante, quisera Deus que essa faixa etária diminua, sabe, para abranger, para aumentar mais esse leque de possibilidades. E aí, assim, por falta, às vezes, de conhecimento, de não querer ouvir, os homens acabam não indo buscar uma unidade básica de saúde, né? A fim de buscar saber, ou às vezes também, porque o homem não quer saber o que tem, que é muito comum. Sim. É muito comum. Então, o que a gente preza, né, enquanto saúde? As orientações, a diminuição ou extinção do tabaco, que é um fator de risco muito elevado. É o fumo, é o cigarro, sabe? Ganho ponderal, que é o ganho de peso, a obesidade, também está relacionado muito a isso, sabe? Muito a qualquer tipo de doença, mas eles agravam muito a ausência da prática de atividade física, contribui também para o câncer de próstata. A alimentação, infelizmente, sabe? Temos um grande problema com a alimentação, que também acaba contribuindo. A hereditariedade tem a sua parcela, tá? Mas o que tem demandado mais? O que tem demandado maior sofrimento, mais morte? É a falta de um diagnóstico precoce. Só que o homem precisa entender, a população masculina, que isso só é possível quando ele busca a unidade básica de saúde. Sim. Sabe? Com rastreamento, o exame de rastreio, que é simplesmente um PSA, um tubinho de sangue,
Exatamente isso. Agora, doutor Sérgio, apenas com o PSA já pode ser diagnosticado o câncer de próstata, se porventura a pessoa tiver acometida por essa enfermidade, apenas o PSA já é o suficiente, o toque é mais eficiente para... Então, essa é uma pergunta muito repetida, mas bem comum. Muito comum. Assim, a ideia de eu estar aqui hoje falando com essa simplicidade é para que consiga abranger e alcançar mais pessoas. O que acontece? As probabilidades e as possibilidades vão aumentando de acordo com os exames. Um PSA alterado pode dar uma probabilidade do paciente, dessa pessoa, padecer de alguma doença, ou uma hiperplasia benigna, prostática benigna, tá? Que não é o câncer. Depois você vai traduzir isso aí, né? Porque esses termos técnicos... Isso. É bonito o senhor falando, mas... É verdade. Isso, assim, o que acontece? Hiperplasia significa o aumento, certo? Então, esse aumento da próstata, só que não é um tumor, é por uma inflamação, sabe? É por algum tipo de mecanismo que aquela próstata aumentou. Sim. Você entendeu? Que vai acarretar em alguns sintomas. Que vai acarretar. Porque o que acontece é o seguinte, Flavinho, para a gente não mesclar muito as ondas, né? O que leva um homem a procurar um hospital ou um médico em relação a exames de próstata? Sintomas. Sim. Sintomas. E aí estão eles. É aquele cara com dificuldade de fazer xixi, de urinar. Ou seja, ele sente dor? Nem sempre. Ele só chega no banheiro e fica ali, ó, por minutos e minutos e minutos, aguardando até que a urina comece a sair. E sempre que ele termina, ele ainda tem a sensação de estar com vontade. Sim. Entende? Tem um paciente que faz algumas infecções urinárias de repetição, sabe? Tem o paciente que não consegue urinar. Não consegue urinar. Esse é um caso mais específico. Já é um caso de urgência, certo? Esse já é um caso de urgência. Então, os sintomas são esses. Aí começa a notar o short molhado depois da urina, começa a notar o que está perdendo urina, o que está com dificuldade de urinar. Isso tudo alerta o homem. Agora, esses sintomas de alerta, ele já pode ser... tem que ser tratado com urgência. Esse alerta já é uma urgência de uma verificação, né? Isso, aí sim, a gente já tem que partir para um diagnóstico precoce. Sim. Tá? Porque para que o tratamento seja oportuno. Então aí a gente pede o exame de PSA, uma ultrassonografia. Caso esses exames venham alterados, o diagnóstico, pessoal, o diagnóstico de câncer de próstata ou de qualquer câncer é através de biópsia. Sim. É através de biópsia. Somente a biópsia dá um diagnóstico definitivo. Certo? A gente tem impressões diagnósticas, a gente tem sintomas que sugerem, a gente tem hereditariedades que também são sugestivos, mas o diagnóstico de exame de próstata é através da biópsia. Maravilha. Agora é o seguinte, essa informação está sendo relevante para você? Você está aqui na Vertical, recebendo uma informação importantíssima que pode prevenir a sua saúde. Agora eu preciso que você dê o like, preciso que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, preciso que você compartilhe pelo menos com 5 pessoas que precisam ouvir essas informações e que você comente. Porque o YouTube entende que essa informação que é relevante para você, se for relevante para outras pessoas, ele vai propagar com muito mais eficácia. Mas nós precisamos que você contribua com isso, ok? Muito obrigado, hein? Doutor Sérgio, continua com essa informação que faz toda a diferença e é muito relevante. O diagnóstico precoce, ele pode ser um elemento crucial para que a pessoa seja salva. Então, Flávio, a verdade é que o diagnóstico precoce
para qualquer tipo de doença. Para qualquer tipo de... Ele é a ferramenta que vai fazer com que o prognóstico não seja tão ruim. Ou seja, o prognóstico é o quê? O desfecho daquela doença. Sim. Então, sempre que a gente descobrir, que o médico descobrir o que tem que ser feito com antecedência, sabe? Porque assim, as mulheres, elas fazendo exames rotineiros, elas buscam encontrar isso, só que o homem não faz. Sim. Você entendeu? Se o homem não tiver o sintoma, ele não vai fazer. E isso sim é um problema. Isso sim é um problema, entende? Então, assim, o que a gente precisa fazer com que os homens compreendam? Claro, em relação à medida preventiva, são orientações, sabe? São palestras, orientações. É falar, sabe? Fazer reuniões de homens, para que aí um pouco dessa vergonha diminua e as pessoas consigam se abrir mais. Isso é tentado pelo SUS. É porque o homem é difícil de aderir. O homem tem essa dificuldade de aderir ao assunto de doença. Sim. Entendeu? A não ser que ele esteja sofrendo pra caramba, sentindo muitas dores, que aí ele tem que parar. Que ele tem que parar. Fora isso, é muito complicado. Mas a gente segue tentando, a gente segue marcando palestras, orientações, conversas, bate-papos, sabe? Então, porque a gente entende que depois da pessoa entender, sabe, que não necessariamente a primeiro exame, vai ser um toque retal ou vai ser uma ultrassonografia transretal, ele se abre a fazer o rastreamento, Sim. o que é muito importante, sabe? Então, assim, eu queria que a televisão falasse mais, eu queria que as redes sociais falassem mais sobre isso, tanto do homem quanto da mulher, todos os tipos de doenças, dessas doenças que cronificam, que matam, que fazem o sistema de saúde gastar muito dinheiro, sabe? Então, assim, para a gente poder estar investindo em outras coisas. Mas é bem complicado. Para o homem aderir a algum tipo de acompanhamento, a gente está ainda numa batalha muito grande. É importante esse tipo de esclarecimento. E eu quero pontuar aqui também que é o seguinte: nós estamos falando de saúde, estamos falando de ser humano. E nós temos a liberdade de ter a nossa preferência espiritual. Por exemplo, aqui, eu sou cristão. Mas se você segue uma outra organização de caráter religioso, você é gente, você é homem, você é pessoa. E essa informação é para salvar vidas. Então, independente do segmento religioso que você pertença, é importante que você faça o que é preciso ser feito para prevenir alguma doença que pode te fazer mal. E o Dr. Sérgio Lopes, ele está aqui para prestar esse serviço. O Dr. Sérgio Lopes, ele tem o prazer de esclarecer aquilo que você precisa fazer para preservar sua saúde, independente da organização de caráter religioso que você siga. Ele vai em qualquer lugar para te esclarecer o que você precisa ouvir para salvar a tua vida. Ok? Doutor Sérgio Lopes, como é que a gente faz? Eu estou recorrendo a esse recurso que nós recorremos semana passada, mas é para que o pessoal se esclareça. Onde que a gente entra em contato contigo e te convida para você e onde você precisa ir para dar esse suporte? Então, pessoal, é nas redes sociais. Tem um canal, @Dr. Sérgio Lopes, tá? Instagram também, @Dr. Sérgio Lopes, tudo junto, tá? E Facebook, Dr. Sérgio Lopes. Assim, a gente está sempre indo a locais que as pessoas ou nos solicitam ou diz que para esclarecimento, é orientação, não é palestra, não é para usar palavras difíceis, é que as pessoas consigam compreender o difícil de uma maneira mais fácil, mais sensível, porque a gente conseguiu entender que às vezes muita gente não faz o que tem que ser feito simplesmente porque não sabe. Entendeu, Flavinho? É verdade. E aí, quando você esclarece, as pessoas entendem que não era aquele bicho todo de 7 cabeças. Coisas que a gente pode fazer, que vai nos ajudar,
sabe, a prevenir ou a diagnosticar precocemente, para que a gente tenha uma margem, né, de não sofrimento. Porque doença é igual a sofrimento, né, meu É camarada? verdade. E o medo ele contribui bastante para que você não queira saber a verdade, mas quem sabe da verdade, quem fala a verdade não merece castigo, né? Exatamente, exatamente. Agora, doutor Sérgio, nós falamos do câncer de próstata, do que é preciso ser feito para, ou seja, você diagnosticar com precocemente, né? E isso vai ajudar a prevenir que a doença, se porventura o indivíduo estiver acometido por ela, que ele sofra, que ela se Sim. expanda, que cresça. É que seja detectado precocemente. Essa é a ideia, Flavinho. Exatamente. Agora, não é só câncer de próstata. Isso aí é o que mais tem a dificuldade de ser diagnosticado por conta do medo, do preconceito e da falta de esclarecimento. Mas existem outras enfermidades que também assolam bastante, sobretudo o público masculino, né? Na realidade, eu creio que essa outras doenças ela não tem preconceito nenhum, né? Ela pega tanto homem quanto mulher, Exatamente. que é a hipertensão, né? Exatamente. Então, são as doenças que a gente chama de cardiovasculares, né? E a mais comum delas é a hipertensão, sabe? E aí, ô Flavinho, o que acontece é o seguinte, cara. O homem, ele não vai buscar um médico, ele não afere uma pressão arterial. Ele sente uma dor de cabeça, uma dor na nuca, ele toma uma dipirona, resolvido. E aí, para ele, ele não faz esse tipo de acompanhamento, de checagem, sabe? Assim, são coisas simples, cara. De verdade, são coisas bem simples. Não tem que passar a tomar remédio. Não, primeiro tem que passar por uma avaliação de um médico na estratégia de saúde da família, ou no consultório, um clínico geral, que seja, tá? Tem que passar por uma avaliação. Vai ser pedido alguns exames, sim, que corroboram isso, né? O colesterol, o triglicerídeo, a glicose é muito importante, tá? Um exame de urina também é sempre bem-vindo, um exame de creatinina, e aí e a ferição da pressão arterial, meu camarada. Que assim, segundo o Ministério da Saúde, diagnóstico de hipertensão arterial é feito da seguinte maneira: duas aferições de pressão arterial, basicamente no mesmo dia, acima de 140/90, esse paciente pode ser diagnosticado se houver obesidade envolvida, que é um fator de risco muito, muito grande. A obesidade e a alimentação são fatores assim muito, muito intensos e grandes, são os primeiros fatores de risco, tá? Para uma hipertensão arterial. E aí, assim, o que, que acontece? Esse paciente, né, essa pessoa, esse usuário, não necessariamente ele já é um paciente, Sim. né, uma pessoa que está buscando descobrir o que ele tem, ele vai fazer alguns exames laboratoriais e algumas aferições. Somente isso. 2 aferições ao dia, no máximo de 2 a 3, durante 7 a 10 dias, e sim, está resolvido. Tem um diagnóstico. Não precisa de exame, não precisa de nada tão complexo como o da próstata. Sabe? E a gente sabe que ainda assim, a ideia aqui é chamar a atenção dos homens. Sabe? É chamar os homens para essa conversa. Porque o que acontece, meu amigo, a maioria são trabalhadores que não podem deixar de trabalhar, sabe? Que não podem deixar de fazer inúmeras outras coisas, só que se infelizmente adoece por um tipo de doença que é a hipertensão arterial, a complicação é severíssima, é muito grande. Que essa pessoa pode desenvolver ou ser acometido por um AVC isquêmico ou hemorrágico, sabe? E a gente sabe, Flavinho, nosso público é pobre, sabe? Nosso público é assalariado, é de trabalhador. E doença tem um custo, meu amigo, para a família e para o doente que só quem passou que sabe. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente também está pensando na prevenção desses gastos. Eu aprendi que quando você investe mais no sacolão, você investe menos na farmácia, né? Exatamente. A alimentação, exercício físico
e sono Imprescindível. então, essa receita, ela pode melhorar bastante Só faltou um pontinho, mas eu vou deixar tu terminar. Faltou. Então fala logo desse ponto aí que falta. Então, o líquido, a ingestão de água. Sim. Até é bom o senhor falar em ingestão de água, porque no vídeo passado eu falei que o nosso corpo ele tem 70% de água. É 70 ou 60? 60%. 60%? Isso. Então esclarecido isso. 60% de água. Então a gente tem que ingerir bastante água para manter o corpo hidratado. Isso também vai ajudar muito ao controle da pressão arterial. Então tá aí. Água, sono, alimentação e atividade física. E vamos acrescentar só mais um pontinho, pessoal. A diminuição quase que total do sal, meu amigo. A gente sabe que é o que saboriza a comida, mas é um veneno para a pressão arterial. E o que o senhor tem a falar do açúcar? Então, também corrobora muito, né? Um carboidrato que corrobora muito, mas não necessariamente nesse caso, para a hipertensão arterial. Mais que tudo para outras coisas. Porque o que acontece é o seguinte, algumas coisas que a gente come, a gente não tem ideia, por ter o gosto doce, que ela é rica em sódio. Sim. E aí a maioria das pessoas não tem esse tipo de ideia. E é isso que a gente tem que trazer para a nossa conversa. Sabe? É orientar. Ninguém aqui está falando que vai banir nada da vida de ninguém. Não é essa a ideia. Só equilibrar, né? É equilibrar, exatamente. É diminuir, usufruir às vezes, uma vez no mês, sabe? Ou quase nunca. Porque assim, o que a gente tem muito de complexo nisso? Flavinho, eu faço serviços, né, de transferência ambulatorial, intra-hospitalar, no município do Rio de Janeiro. E aí o que eu encontro aos finais de semana? Muitas das vezes, aquele cidadão que parou de tomar a medicação, certo? Porque ia ter uma festinha final de semana. Beleza, ele foi para a festinha dele. E aí no outro dia tem o quê? Casa de pobre, tu sabe que tem que ter enterro dos ossos. Entendeu, meu compadre? Um puxa um balde quando não tem um tantã. Sabe como é que funciona. E aí esse cara continua, permanece sem a sua medicação. Aí ele já tomou o biricutico, entendeu? Já comeu o churrasquinho salgadinho, com bastante sal grosso. Aí alguém chega, traz uma mortadelazinha cortadinha, o outro um apresuntado, o outro um salaminho, e a gente não se dá conta, cara. Isso tudo é sal. O que acontece com esse cidadão? Ficou feliz demais, como diz Zeca Pagodinho, bebeu de tudo, dançou sozinho, vai embora para casa e dorme. E no outro dia esse cara acorda sem mexer um lado do corpo, com muita dor de cabeça, fazendo um AVC. E é isso quase todo, os atendimentos de UPAs, de emergência dos finais de semana. E a história só se repete. Ou seja, a quantidade excessiva de ingestão de sal, de sódio. Sódio, exatamente. Acompanhado do álcool, beleza, tudo bem. E acompanhado da displicência de não tomar suas próprias medicações. Então o senhor está querendo dizer... Não, o senhor não está querendo dizer nada. Eu não quero botar palavra na sua boca. Eu entendi que o fato da pessoa beber, comer sal, e não tem a ver com ela deixar de tomar a medicação. Exatamente. Ela tem que tomar a medicação. Exatamente. Independente do que ela vai... Exatamente. A medicação da hipertensão não para. Um mundo maravilhoso, utópico, seria que o cara não bebesse nada, nem comesse sal, tomasse a medicação dele, praticasse atividade física,
tudo do jeito como a gente conversou. Só que a gente não está vivendo a utopia, a gente vive a realidade. E a realidade qual é? Esse cara deixou de tomar medicação. Então, assim, esse cara precisa dessa medicação. Então, ele vai tomar uma cerveja hoje no futebol do meu filho. Toma teu remédio pela manhã, companheiro. Chegou em casa, 1 hora depois, toma teu remédio. Que você parou de ingerir álcool. Ajuda o teu organismo. Bom, eu não faço dieta. Eu não deixo de comer sal. Eu não faço atividade física. Bom, pelo menos vou tomar o remédio. Sim. É o mínimo que essa pessoa pode fazer por ele. É porque tem gente que acha que a alimentação, a má alimentação, a ingestão de bebida alcoólica, isso vai anular o efeito do remédio. Então... Não. E muitos médicos já falaram sobre isso, Flavinho. Muitos e muitos especialistas, muitos cardiologistas, endocrinologistas já mencionaram sobre isso. Vamos dizer que diminua o efeito, não anula. Sim. Diminuiu, mas não anulou. Existe um efeito. Você entende? Então é isso que a gente busca. A realidade, como é o comportamento do ser humano dia a dia. Não como deveria ser. Entendeu? Como deveria ser, ninguém precisaria nem tomar remédio. Exatamente. Porque se ela tivesse uma rotina de exercício físico, uma alimentação regrada, a ingestão de água, o sono e, obviamente, não seria necessário fazer uso de nenhum medicamento, né? Exatamente. Porque as taxas estariam equilibradas e tal, e o acompanhamento é importante por conta disso, né? Exato. Você vê o que está fora do controle, toma algumas atitudes que precisam ser tomadas até equilibrar o teu organismo e você controla tudo com aquilo que você come, Exatamente. Tudo está no que a gente come. Assim, se você me permite, eu tenho até uma história, uma pequena história, não relacionada à hipertensão, mas relacionada a outra doença que acomete também os homens, tá? Não tão menos importante, que é a diabetes. Sim. Tá? E aí, o que acontece, Flavinho? Meu pai passou por um acidente onde ele apagou no volante. Né? Isso eu estou reprisando o que ele me falou. Sim. E aí, quando chegou o SAMU, o bombeiro, não lembro bem aonde foi, a glicose dele estava muito elevada. Meu pai era fã de batom, chocolate batom e traquinas, biscoitos traquinas. Meu Deus. E Coca-Cola. Pô, legal isso aí. Bomba, né? Uma bomba de açúcar. Era o vício do meu pai. E aí, cara, o que acontece? Foi para o hospital, foi parar no hospital e foi buscar ajuda médica. E o médico virou para ele e falou: você está diabético, você precisa tomar a medicação tal. E ele chegou para o médico e falou: cara, e se eu não quiser tomar o remédio? O que eu tenho que fazer? O cara falou: olha, é uma medida muito radical, mas a gente pode tentar. E aí, até hoje, né, pelo que eu sei, não sei se ele toma medicamento hoje, mas acho que não. Meu pai nunca tomou medicamento para diabetes. E mantém entre 80 e 85, hemoglobina glicada de 5,6, 5,7. Como? Traduz isso aí pra gente. Vou explicar. E aí, o que acontece? Por que o meu pai fez? Caminha 6 a 7 quilômetros todos os dias, tá? E aboliu o carboidrato da vida dele. Ou seja, não aboliu, diminuiu, mas em 70%. Perdeu um pouco de massa muscular, sim, perdeu, mas assim, nunca precisou tomar um medicamento. Só pela atividade física. Ele trocou um hábito. Exatamente. Ele trocou um hábito por outro. Sim. Entendeu? E isso tem salvado a vida dele. E o batom, o traquinas e a Coca-Cola. Isso ficou para trás. Maravilha. Isso ele, assim, se eu tivesse a disciplina que ele tem, eu acho que eu tava igual você, assim, Flávio. Rapaz, às vezes, cara, Deus é tão misericordioso que às vezes a gente não entende. Ele permite que você passe por alguma enfermidade para que a partir daquela experiência
você adquira outros hábitos e dali por diante a tua história seja escrita de uma outra forma. O que aconteceu comigo, por exemplo, eu passei por uma série de enfermidades de nível, de nível neurológico, tive um AVC, entre outras coisas, entre a lesão no cérebro, enfim, a partir dali, não bebo mais bebida alcoólica, diminuí significativamente no sal, açúcar, eu procuro evitar, não sou radical ao ponto de falar que eu não tomo como um chocolate e tal, mas eu evito. Certo. Entendeu? E com isso, eu mantenho meu peso. Agora estou com 80 quilos. Desde 2013, quando eu saí do hospital, eu mantenho esse peso, 80 quilos. Por quê? Passei a fazer atividade física todos os dias. E sempre que faço o acompanhamento, as minhas taxas estão sempre equilibradas. Se sair um pouquinho dali, é fácil, eu coloco no equilíbrio com algumas atividades, às vezes deixo de comer alguma coisa e tal. Ou seja, talvez se eu não tivesse sido acometido dessa enfermidade, não tivesse tomado a atitude de cuidar de mim, sim, eu estaria... Exato. Talvez não estivesse nem mais aqui. Nem estivesse aqui, exatamente. E é uma sugestão que eu te dou. Cuide-se. Procure uma unidade de saúde, procure um médico, procure saber o que está acontecendo contigo, para que, se for preciso, você se prevenir, não abra mão da orientação de um profissional que pode compartilhar contigo algo que vá te dar uma qualidade de vida. Ok? E olha só, tá relevante? Dá o like aí, compartilha, pelo menos 5 pessoas. Compartilhou? Agora comenta. E agora toma mais uma aí. Doutor Sérgio, qual é a próxima? Então, a próxima nós estaremos falando das crianças. Então, nós já falamos da saúde da mulher, o que é mais comum, né, o que a gente pode fazer para prevenir. Falamos hoje da saúde dos homens e, na próxima, nós falaremos da saúde das crianças. Saúde de nossas crianças. São coisas básicas, pessoal. A ideia aqui não é abranger como especialista. É só uma chamada, é um alô, é uma orientação. Entendeu? A gente vai chegar lá. A gente vai tentar informar o máximo possível, pelo menos do básico, a nossa população. Pois é, nós começamos a falar de engasgo na outra vez, né? Falamos qual foi a outra prevenção que a gente falou também? Eu lembro que foi do engasgo, tem que dar um tapinha nas costas. Isso. A gente vai começar pelas coisas que são mais comuns e corriqueiras, que são as doenças respiratórias, sabe? Isso é mais importante, as doenças gastrointestinais, até chegar aí nessa parte do engasgo. Maravilha. Então, eu convido você a ficar ligado aqui, curtir, compartilhar, comentar, seguir o Dr. Sérgio Lopes no canal dele. Pode lembrar aí? Claro que posso. @dr.sergiolopes. @Dr. Sérgio Lopes no Instagram, no Facebook. Tá legal, pessoal? Vamos que vamos. E no YouTube. Então, YouTube. É isso aí. Muito obrigado pela tua audiência, pelo tempo que você investiu aqui em adquirir esse conhecimento. Agora faz o seguinte, coloque em prática. Pega aí o que você achar que vai te beneficiar, põe em prática aí. Vamos com tudo que é tudo nosso. Vamos buscar na vertical, que é a garantia de sucesso. Só vitória. Até a próxima, se Deus quiser. Com certeza ele há de querer. Suas considerações finais, doutor? Então, gente, quem quiser buscar um atendimento humanizado, uma coisa mais humana de verdade, mais próxima, a gente está com um consultório, Flavinho, ali em Madureira, tá? No edifício Office Park. E perto do shopping? Perto do shopping, atrás do shopping, Rua Antônio de Abreu, número 80. Rua Antônio de Abreu, número 80, tá? Sala 320. O telefone para contato e agendamento é o
6021-3312. Tá legal? Vai lá, pessoal, agenda a tua consulta lá, beleza? E aí vocês vamos bater esse papo pessoalmente lá no nosso consultório. Beleza pura. Na Vertical Studios. Beleza pura? Você já é inscrito? Inscreva-se no canal e até a próxima semana que a gente vai estar falando aqui de como prevenir alguma intercorrência na saúde das suas crianças. Olha só, você tem o teu veículo, se você quer 10% na adesão e quiser cadastrar o seu veículo na maior associação de proteção veicular, que é a PVS, que é a nossa parceira, você vai falar que assistiu esse programa aqui e vai botar aí no QR Code. Na Vertical, 10. Pronto, ganhou 10% na adesão e o teu veículo vai estar protegido. Ritchie Violões é um parceiro nosso também, uma loja de instrumentos musicais, que lá também tem aulas de canto, aulas de cavaquinho, aulas de violão, aulas de piano, de teclado. Eu recomendo. Ok? Ritchie Violões, muito obrigado pela parceria. A PVS e você. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E como eu já disse, Ele quer. Só vitória na Vertical. Valeu, doutor Sérgio Lopes. Valeu, Flavinho Silva. Até a próxima. Tamo junto. Vamos que vamos, pessoal. Segue lá, hein?